Supremo Tribunal Federal decidiu ontem como deve ser aplicada a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados por seus usuários. A partir de agora, as plataformas digitais podem ser responsabilizadas na justiça se não retirarem do ar conteúdos ilegais, principalmente quando envolvem impulsionamentos pagos ou são divulgados por robôs e perfis falsos. A decisão foi tomada após julgamento de 2 recursos extraordinários e define como deve funcionar a responsabilização das plataformas em casos de danos causados por reportagens de terceiros. A base para análise foi o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Até agora, esse artigo previa que uma plataforma só podia ser responsabilizada se não retirasse o conteúdo ofensivo após ordem judicial. Pois bem, com a decisão do STF, esse entendimento agora muda. Em casos de crimes graves, as redes podem ser punidas mesmo sem ordem judicial, se não agirem rapidamente para remover o conteúdo. Vou para a lista aqui de conteúdos que são considerados graves: atos antidemocráticos, terrorismo, incitação ao suicídio ou automutilação, discriminação por raça, religião, sexualidade ou identidade de gênero, crimes contra a mulher, pornografia infantil e tráfico de pessoas. Nessas atuações, se houver falha sistêmica, ou seja, se a plataforma não agir com responsabilidade e rapidez, poderá ser responsabilizada civilmente. Já nos casos de ofensas à honra, como calúnia, difamação, a regra continua a mesma. A remoção do conteúdo só pode acontecer com ordem judicial, mas o STF manteve a possibilidade de a vítima notificar diretamente a plataforma para solicitar a retirada. Aquele papo bacana. Olha, tem uma coisa aqui que eu não me agradou, eu gostaria que fosse retirado. Então, existe essa possibilidade também. O tribunal reforçou que as redes sociais devem ter sede e representantes no Brasil com canais de atendimento acessíveis para receber denúncias e prestar informações às autoridades. A tese que foi fixada pelos ministros vai valer enquanto o Congresso Nacional não aprovar uma nova lei sobre o tema. O STF fez um apelo aos parlamentares para que avancem na criação de uma legislação que proteja melhor os direitos fundamentais dos brasileiros. Esse é o pé, então, sobre a decisão do Supremo Tribunal, analisando 2 pedidos que estavam lá de situações que ligam pessoas às redes sociais e que tem a ver com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Kim Rafael. Pois bem, o que eu me preocupo aqui, aí eu levanto esse questionamento, é em relação à ordem jurídica em si, né? A gente sabe que através de ordem judicial se tem coisas extremamente graves e que, obviamente, chegam a ser algo drástico. Então, a ordem judicial serve para algumas coisas, por exemplo, quebra de sigilo bancário, telefônico, mandado de prisão, enfim, tudo através ordem judicial, ponto, acho que é algo grave. Mas eles trataram a matéria em si, desde o primeiro voto até hoje, como algo grave. Mas excluem a ordem judicial. Então, eu não sei como vai ser na prática isso. É claro que a responsabilidade das Big Techs, ela tem que existir. E eu defendo aqui desde o início. Por exemplo, se o Daniel Matos, com os seus dados pessoais, já criou um perfil, e aí eu vou lá e crio um perfil com a imagem dele e o nome dele, a Big Tech, ela tem que entender que aquilo é um perfil fake. Não é uma página de fã nem nada. É um perfil fake. E tem que ser excluído sem determinação judicial. E isso eu concordo. E tem que ser assim. Porque você está utilizando da imagem de outra pessoa, sabendo a Big Tech, com todas as informações que ela detém, que aquele perfil não é oficial do Daniel. Embora não tenha o selo lá de verificação. Ponto. Isso eu defendo. Agora, eu não sei exatamente como é que vai ser na prática. Eu mandar um e-mail dizendo que você publicou, Paulo, a primeira foto lá, que aquilo é um abuso. Eu não sei como é que a Big Tech vai reagir. Quanto tempo também, né? Então, eu não sei exatamente qual vai ser a segurança jurídica quanto a isso, mas eu vou reiterar aqui a palavra. Vamos ver na prática como que vai ser. Professor Jorge. Ô Paulo, se regulamenta ou se esclarece, melhor dito, uma lei que é de 2014, né, que é o Marco Civil da Internet. E isso está com fundamento em ações que foram lá movidas no ano de 2010, mais ou menos, né? Por uma professora e por uma dona de casa. Um efeito no Instagram e outro no Facebook, né? Uma coisa assim, odeio a professora tal. E a outra uma senhora que foi atacada por redes que
por mensagem de uma figura que não existia, né? Então, é um processo que vai chegar lá e agora, depois de muito, muito tempo, há uma decisão para entender. Com apelo ao Congresso, dizer, senhores, se vocês não fazem as leis, as pessoas aqui embaixo estão sofrendo por essa extrema, né, incivilidade das redes sociais. Vale lembrar que também o Marco Civil, lá em 2021, teve uma alteração ali por uma medida provisória se não estou enganado, do ex-presidente, hoje inelegível, né, Bolsonaro. E ele tentou também, através da medida provisória, regulamentar, aspas, essa palavra regulamentar, mas dizer que tudo o que se fazia tinha que ser justificado, tirando, na verdade, direitos aí dos usuários. E aí o Congresso Nacional foi lá e rejeitou, né, através de uma medida que tem, que hoje o pessoal está usando muito contra o governo Lula, mas que foi usada também contra o governo Bolsonaro. E agora, decisão judicial não se discute, se cumpre. Essa aqui é a palavra, dando agora agilidade na busca de, olha, isso aí não está certo. Principalmente, Rejane, principalmente a questão discriminatória contra as mulheres. Aí agora, discriminação contra mulheres aparece como um dos tópicos que deve ser, né, de imediato retirado. Vamos lá. Então há um campo muito, muito interessante aí de defesa dos direitos das mulheres. Regiane. Não custa absolutamente nada se datar, colocar fonte. A gente já até falou sobre isso aqui, né? Nesses vídeos que rolam por aí, que fica assim naturalmente regulamentado quando a gente faz essa busca. Mas assim, a fala da democracia, que ela prevaleça, que a gente tenha direito de expressão, que tudo isso vai ser pro bem para todo mundo, gente, eu espero que realmente a gente não volte pro pombo correio, né? Pra começar a mandar recado um pro outro, porque fica meio complicado. O que é realmente a democracia? Como ela é realmente aplicada? Então, a gente vai ter que observar. Só que assim, se começar a assumir certos vídeos, certas falas, a gente vai ver para onde está pendendo ou não a questão democrática. Em relação à regulamentação quanto aos abusos das crianças, isso aqui todo mundo, obviamente, é a favor, né? Isso é um absurdo que acontece. Porém, já existe esse tipo de regulamentação, só que ela não consegue ser aplicada efetivamente, justamente pelos conteúdos e pastas fakes que o Kim até citou aqui, das pessoas que criam e têm esses lados de burlar. Então, ali é o ponto que eu acredito que toda a nação espera que aconteça, justamente a proteção das mulheres, a proteção das crianças, a proteção dos negros, a proteção dos polacos, a proteção de absolutamente todo mundo, que seja respeitado. Agora, pré-campanha, vir sistema de regulamentação da internet também levanta um pequeno alerta. A gente tem que prestar atenção realmente para que vai ser usada essa regulamentação na internet. Eu sou a favor de regulamentar honestamente, democraticamente, porque é necessário. Hoje, se você abrir alguma rede social aqui, você vai pegar um vídeo onde está dizendo que ainda tem guerra, ainda tem bomba. Aí você vai assim, peraí, tem que fazer uma vasta busca para eu entender. Será que alguém realmente apertou o play lá e soltou uma bomba? Ou será que é alguém usando, mais uma vez, de má fé para disseminar a desinformação? Então, assim, bem regulamentado, informado, datado, ótimo. Fernando Tupan, 1 minuto. Paulo Caetano, eu sou totalmente contra a censura que começou no Brasil desde ontem. Não existe mais liberdade porque você pode pagar caro. E isso é ruim para o brasileiro. E por isso que está havendo uma movimentação bastante grande nos meios políticos para, principalmente nos grupos de direita, partidos de direita, que querem ganhar o Senado Federal porque eles querem fazer uma limpeza nos censuradores. Então, os partidos de esquerda, ontem até conversei sobre isso com o presidente de um partido, falando que a esquerda também vai se movimentar para eleger senadores e não deixar a direita ganhar essa guerra. Então, vamos ver o que acontece no próximo ano, Paulo Caetano. É o seguinte, onde acontecem golpes? É na internet, né? Hoje todo mundo já caiu num golpe ou chegou pra ele algum tipo de golpe. Eu não. Eu não defendo isso.
Eu não defendo isso, como algumas pessoas defenderam aqui. E o que há não é censura. Eu não sei de onde tiram isso, que é censura. Meu Deus do céu. Basta ler, é uma reformulação do artigo 19 do Marco Civil, em que houve uma omissão do Legislativo. Esse mesmo está gastando um monte, está aumentando o número de cargo de deputado e tal. Eu tive um probleminha uma vez, e o juiz até me deu extra petita, me condenou extra petita. O autor não pediu aquilo. Por conta de comentário, ele alegou que aquilo havia sido antes do Marco Civil da internet. Cara, é um absurdo. Então é preciso que haja uma legislação correta para impedir, inclusive, que o judiciário julgue errado. Né? Você tem que preservar a dignidade humana. Qualquer pessoa, dignidade humana. E não se pode usar a rede social para denegrir, falar mal, derrotar, xingar, acabar com a vida dessas pessoas. A gente teve um caso bem famoso aqui em Maringá, daquele finado blog da Candinha. Todo mundo sabe, uma pessoa estava grávida, perdeu o filho, por conta de uma nota da internet. Se isso não toca o coração de quem está nos ouvindo, o que vai tocar? Se as redes as Big Techs, tiram os nossos dados, todos os nossos dados estão na mão deles. Por que eles são obrigados a não seguir a lei? É só nós da rádio, o cara do jornal, né? Eu acho que temos que acordar para isso. Somos todos iguais. Temos nossas responsabilidades. Daniel Matos. Paulo, acredito que liberdade de expressão é uma coisa e a impunidade é outra, né? Todo mundo gosta da liberdade de expressão, mas tem que ter punições. Está alguns exemplos de coisas que acontecem aí nas redes sociais que não teve a punição tão esperada. Em Maringá, o caso da colunista social, que todo mundo aqui sabe que divulgaram fotos dela, e a punição não chegou nem perto do estrago que se fez na vida dela. Campanha do Silvio Bastos, começo de campanha, aquele áudio que até hoje ninguém sabe quem mandou. Se foi de inteligência artificial, o que aconteceu, e aí ninguém sabe se teve a punição ou não. Blog da Candinha, o estrago que fez em vida de famílias aqui de maringaenses, e até hoje também as punições, né? Faz o que quer, o que bem entende, cria-se um fake e nada faz. Então acho que tem que ter sim a liberdade de expressão, as pessoas que tem que ter responsabilidade. E tem que se punir com rigor para que não aconteça mais. A gente vê direto casos, quem tem todos aqui, acho que agora o Paulo, no Instagram ou Facebook ou qualquer rede social, você vai ver algumas coisas que, né? Liberdade de expressão é uma coisa e você achar que não tem lei ali é outra coisa totalmente diferente. Então a gente espera que as pessoas ali, e quem julga também, né, se tá certo ou não, faz da maneira coerente. Mas alguns exemplos aqui do que já aconteceu aqui na nossa cidade. Imagina então no resto do nosso país.